A Criança, filme português em parceria com a França, que esteve no Festival de Roterdã e estará na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece do dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. A Criança se passa no século XVI em Lisboa, na instalação da Inquisição, e acompanha pelo ponto de vista de Bela, um jovem adotado por uma família abastarda que ele busca encontrar o seu lugar, encontrar um canto para si, ao lado da mulher no qual ele ama. Ele busca fazer uma viagem, mas de certa forma algumas pessoas que encontram essa viagem. E basicamente essa é a história do filme. A criança entra para aquela estatística de filmes burocráticos, tanto de portugueses quanto até mesmo filmes sul-americanos que acabam fazendo filmes de época e buscando trazer trazer uma contextualização da época muito forte para poder situar a própria trama, mas acaba desperdiçando o tempo da narrativa, acaba desperdiçando a história, fazendo um filme muito burocrático, um filme cansativo e com uma história pequena ou pouca. E entra novamente para a estatística o filme A Criança. Se eu não me engano, esse filme foi levemente adaptado de um texto ou de um conto alemão, de volta de 1800, eu não sei a data, então, do século XIX. O filme basicamente então adapta levemente esse texto, esse poema, esse conto e acompanha, né, esse jovem Bela e diversos outros personagens desiludidos, em busca em busca de algo, mas que acaba sempre não conseguindo. O Bela por querer encontrar um lugar para si ao lado da mulher no qual ele ama, que é a Rosa, Rosa da mesma forma de poder ir com ele, mas há um impedimento para que isso não aconteça. Da mesma forma, a personagem branca no qual se sente desiludida, desgostosa por não ter o homem no qual ela ama, porque esse homem, o Bela, ele só tem olhos por uma outra mulher. Da mesma forma, a própria mãe, ela tem ela se sente desiludida por desejar por desejar a Bel um rapaz no qual ela não pode ter, e da mesma forma o esposo dela por ela presenciar uma traição. Então o filme acaba se instalando basicamente, acaba tendo entre os poucos elementos interessantes dentro dessa narrativa a própria desilusão de todos esses personagens que se veem desgostosos por não conseguir aquilo no qual eles desejam. A Rosa por fugir, de ir para um lugar com Bela, o Bela da mesma forma de encontrar o seu lugar, afinal de contas ele que foi adotado por essa família, que deu o melhor para ele, mas ele ainda quer encontrar o seu lugar. A Branca por não ter o homem que deseja, a mãe ali por também não ter o homem que deseja, o próprio pai, enfim, entre outros elementos. Para não falar que o filme, para não falar que o filme ele não tem, além dessas desilusões, não tem nenhum outro elemento para agradar, nenhum outro elemento para trazer de interessante. A fotografia ela é bem trabalhada, ela é bem bacana de se acompanhar. Tem alguns enquadramentos que é bem centralizados. Nós vemos o ator no meio da cena, bem centralizado, olhando para frente, quase para a lente da câmera, quase para os olhos do público, olhando para a frente, tendo alguma ação, ou falando alguma coisa, ou vendo alguma coisa no qual a gente não vê o que o personagem está vendo, a gente só tenta imaginar, o nosso imaginário acaba sendo aflorado para a gente tentar decifrar o que está olhando, o que ele está vendo. Em algum momento o personagem está olhando para frente, quase para a lente da câmera, e a gente já consegue entender por devido ele estar arrumando a própria roupa, como se ele estivesse de fato olhando para o espelho.
teria outro momento que eu estava olhando para frente, outro personagem está olhando para frente como se estivesse mesmo pensando ali, pensando sobre algo. E é claro também os enquadramentos nos espaços abertos, na própria floresta, na própria vegetação e também no mar. Os enquadramentos são bem bonitos, são bacanas, mas é só isso que o filme ele consegue trazer graças aos diversos momentos em que se concentrou na contextualização do filme, trazendo diálogos para situar o público em que contexto os personagens se encontram, gastando tempo, gastando narrativas, fazendo o público se perder durante essas 1 hora e 50 minutos de duração e tendo pouco a oferecer numa trama que poderia ser muito melhor trabalhada, poderia ser muito mais explorada, e é isso mesmo que acaba tendo nesse filme A Criança. Eu não gostei. Inclusive os filmes portugueses para mim são bem difíceis mesmo de gostar, de acompanhar. Não assisto muitos filmes portugueses. Eu lembro de dois que de certa forma eu tenha gostado. O filme Restos do Vento eu achei interessante, achei o filme ok, legal. Claro, dá para esquecer um pouco nos próximos dias. Eu lembrei de graças a esse filme A Criança por ser um filme português, mas a maioria dos outros filmes portugueses que eu assisti, ou pelo menos que chegaram para mim, eles acabam sendo muito burocráticos por justamente explorar, fazerem filmes de época, graças à literatura, graças a todo o teor poético, né, de Portugal e tudo mais. E a forma como a narrativa acaba sendo desses filmes acaba sendo construída me afasta, não gosto. O único filme português que eu gosto bastante e que acaba virando o topo da lista dos filmes portugueses é Mar Infinito, acredito que seja esse o título, que inclusive eu vi na Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado, um filme sublime se eu não me engano, de um jovem em busca de sair do planeta Terra, pois há uma expedição, não é uma expedição, mas as pessoas estão saindo do planeta Terra, indo morar fora do país, só que precisa fazer um teste no meio da água para poder sobreviver a essa viagem. E o personagem ele tem medo de água, ele não consegue, ele precisa lutar contra o seu próprio medo e ao mesmo tempo em que ele tem que lidar sobre a solidão, já que há poucas pessoas ainda no planeta Terra, entende? É um filme bem bacana, quero assistir novamente Mar Infinito, é um filme que eu gostei bastante na época que eu assisti, e é só isso. Geralmente os filmes portugueses acabam sendo bem burocráticos e acabam não gostando. Bom, acabei falando mais de outro filme do que o próprio A Criança. Bem, A Criança então acaba tendo todos esses problemas, acaba enrolando bastante nessa contextualização, nesses diálogos e não gostei. É um filme que se você assistir, se você gostar, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber uma outra opinião, um outro ponto de vista. Ou até mesmo se você não gostou também, deixa aqui nos comentários o que você não gostou desse filme, que a gente possa trocar uma ideia, conversar. Talvez você me mostre um outro ponto no qual eu não tinha visto, não tinha prestado atenção. Vamos trocar uma ideia, trocar ali figurinhas sobre esse filme, que é bem interessante, porque afinal de contas o filme vai ganhar outro contexto, vai sobressair da tela do cinema. Bom, Mostra de Cinema acontece do dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro, e mais um filme visto. E é isso, pessoal, fico por aqui, até a próxima, tchau!